Nós temos esta noite, então, o Frei Sidney Machado, que vai falar conosco do tema Os Estigmas de São Buscar Francisco. a origem da palavra estigma, no latim imperial, era sempre um sinal de infâmia. Né? Nós usamos ainda esta palavra neste significado, né? Os estigmatizados da nossa sociedade, aqueles que carregam sinais infames, sinais que não são percebidos como algo positivo. No grego, estigma significaria chaga aberta, ferida, e é nessa concepção, nessa acepção que aparece na carta aos Gálatas, quando São Paulo diz: Eu levo em meu corpo os sinais de Jesus. Tá? Stigmata, os sinais de Jesus, as feridas de Jesus. Desde essa perspectiva, nós vamos fazer uma abordagem iconográfica, ou seja, nós vamos lançar luz sobre os estigmas, fazendo recurso ao imaginário, ou seja, como essa experiência da estigmatização entrou no imaginário franciscano, especificamente no século XIII, porque não é que temos o tempo de fazer uma abordagem histórica mais ampla, não é? Se nós vamos ao século XIII, a gente precisa lembrar que este é um período de grandes feridas, de grandes chagas, de grandes estigmas, um período de guerras, cruzadas, pestes, fome, carestia, enfermidades, baixa expectativa de vida, muita vulnerabilidade social. É nesse contexto específico que surge o movimento franciscano, é nesse contexto específico que Francisco de Assis vive esta experiência do segmento radical de Cristo. E apesar de nós termos, assim, agora apenas pintado um cenário muito obscuro, muito tenebroso sob certo aspecto, do ponto de vista da iconografia, no imaginário medieval, a iconografia do Cristo, essencialmente, era centrada no tema da divindade. Todo o objetivo do primeiro milênio seria evidenciar a divindade do Cristo, o senhorio do Cristo, ou seja, afirmar que Jesus de Nazaré é também o Verbo eterno, que em Jesus Cristo nós temos uma pessoa com duas naturezas. Então, a gente poderia dizer que toda essa iconografia, até mais ou menos o século XII ou XIII, é uma iconografia dogmática. Se nós vamos, por exemplo, pensar a grande figura do Pantocrator, que frequentava as igrejas, não é? que ilustrava a parte mais importante, as absides das igrejas do período, como nesse exemplo concreto aqui de Monreale, que é do final do século XII, que inclusive é utilizado como cenário para o filme Irmão Sol, Irmão Lua, né? Simulando que fosse uma iconografia presente no Vaticano, nós vemos que o Cristo é apresentado como Senhor, como o Verbo eterno. E mesmo quando ele era apresentado crucificado, era com os olhos abertos, como no crucifixo de São Damião, que é só no século XII que ele começa a aparecer figuras no Ocidente de Cristo com os olhos fechados, e que talvez Francisco jamais tenha visto um Cristo como esse, não é? Que é uma figura típica já do segundo milênio, uma forma de representação típica do segundo milênio. Essa cruz especificamente que nós estamos vendo é da igreja de São Francisco de Arezzo e é do final do século XIII, de um ambiente franciscano, sim, mas que já apresenta uma nova sensibilidade, uma sensibilidade mais de acordo com a mística e a espiritualidade dessa época. Então, Francisco vive em um mundo em mudança. É a passagem de uma sociedade teocêntrica e feudal, onde existe uma hierarquia fortemente estabilizada, com estratos sociais rígidos, com uma profunda influência igreja-estado, uma influência recíproca, com uma identidade onde as pessoas desenvolviam uma identidade pessoal fortemente coletiva, mas que tudo isso está mudando. Tudo isso está mudando porque estamos num período em que surgem os burgos, onde a hierarquia vai se dissolvendo na medida que surgem novas classes sociais, então esses estratos sociais vão se liquefazendo, essa relação entre o Estado e a Igreja vai se tornar sempre mais conflituosa, e nós poderíamos dizer que sim, a partir do século XII, XIII, começa a crescer uma consciência do valor do indivíduo
As raízes do humanismo surgem mais ou menos nesse período. E por isso também surge a necessidade de uma mudança na forma de representar o Cristo. Desde São Bernardo, desde os cistercienses, a espiritualidade do Ocidente começa a jogar luzes sobre a vida do Cristo, não é? Sobre os dados históricos da vida do Cristo, também por influência das cruzadas, por essa frequentação dos ambientes da Terra Santa, onde os mistérios da salvação aconteceram, se sente a necessidade de apresentar um Cristo mais próximo no mistério da encarnação, no mistério da paixão, e a iconografia vai abrir as portas para uma forma de representação onde se vai buscar o aspecto mais histórico em detrimento, às vezes, do teológico. Então, alguns autores dirão algo desse tipo: o caminho para ir a Deus para o povo simples e iletrado não é o coração. E então, qual cena pode ser mais comovedora para tocar os nossos corações do que aquela do homem-Deus que morre na cruz por nós? Então, existe um ambiente social que anseia por uma espiritualidade onde o povo possa se sentir, não é? As pessoas possam se sentir interpeladas de uma maneira mais próxima, mais afetiva, e a iconografia vai abrir as portas para esse tipo de representação. Então, o Cristo começa a ser representado com os olhos fechados, o Cristo começa a ser representado com alguns aspectos de dor, assim também a Virgem chora, São João põe a mão no rosto como que em sinal de dor. Então, nós podemos dizer assim: Francisco é original? Sim, mas mais que tudo, Francisco encontra-se no espírito do seu tempo, que aspirava um Cristo mais imediato, mais humano, mais familiar aos homens, lançando uma atenção maior sobre a sua humanidade, a proximidade na relação com Cristo, como Verbo encarnado, que foram vividas e testemunhadas por Francisco durante toda a sua vida, e nesse sentido, ele é coerente com as tendências espirituais e artísticas que tomaram forma no seu tempo. Nós poderíamos dizer: Francisco é um homem do século XIII, sem tirar nem pôr. E é importante fazer essa breve introdução para a gente começar a entender que, como filho do seu tempo, Francisco é um homem que sofre. E por isso nós falamos das feridas de São Francisco. É um homem que sofre, um homem que se aproxima daqueles que sofrem. A relação entre Francisco e os leprosos, por exemplo, né, o fato de que o encontro com o leproso seja determinante para a conversão de Francisco, é muito importante. A compilação de Assis apresenta Francisco como esse homem que sofre fisicamente também. No número 77, nós lemos: como o bem-aventurado Francisco teve durante muito tempo doenças do fígado, do baço e do estômago, e as teve até o dia de sua morte, e desde o tempo em que estava no ultramar para pregar ao sultão da Babilônia e do Egito, teve a maior doença dos olhos por causa do muito trabalho e do cansaço da viagem, pois indo e voltando, suportou o maior calor. Ainda que nós sabemos que as coisas na geografia estão ali colocadas com uma aproximação, mas não é com exaustão de detalhes, nós sabemos que, de fato, Francisco morre muito jovem, relativamente jovem, com a saúde muito fragilizada. Então, Francisco experimenta a dor no próprio corpo, mas não só no corpo. Então, se formos falar de feridas de São Francisco, podemos dizer que nos seus últimos anos de vida ele é acometido por todas essas enfermidades, nos olhos, no fígado, no estômago, nos ossos, e depois uma grande dor moral, um grande sofrimento moral. Alguns autores chegam a falar de uma grande depressão. Por quê? Porque a ordem começa a seguir rumos e caminhos que não eram os seus. Não é? Então, Francisco sofre com a impressão de um fracasso generalizado, vai renunciar ao governo da ordem em 1220. Então, existe uma grande dor espiritual, não é? Por quê? Porque ele percebe que a ordem toma caminhos que não são os seus. Então, a geografia fala de 2 anos de muito silêncio,
de angústia existencial, tem todo o problema da regra, da aprovação ou não da regra. Então, quando nós vemos aqui Francisco como nessa representação, eu acho que tem uma outra imagem aqui, como nessa representação que, que estava originalmente no Santuário de Gretchen, que é do século XIII, de um modo geral, ela é interpretada como nos apresentam os três companheiros. Choro a paixão do meu Senhor, por ele eu não deveria ter vergonha de gemer em alta voz por todo o mundo. Então, os três companheiros apresentam o Francisco chorando o tempo todo a paixão do Senhor, mas hoje em dia há também quem diga que será que aqui está Francisco chorando a paixão do Senhor, ou é Francisco já estigmatizado, também cego e com essa dor terrível aos olhos, fruto do tracoma, e então seria um misto das duas coisas, sem negar essa devoção pela paixão do Senhor, também o sofrimento físico, as duas coisas talvez. Mas se nós vamos falar dos estigmas, é preciso fazer memória de como os três companheiros apresentam um momento importante da conversão de Francisco. Depois da experiência diante do crucifixo de São Damião, os três companheiros vão dizer assim: desde aquela hora, seu coração tornou-se tão vulnerado e comovido, lembrando a paixão do Senhor, que sempre, enquanto viveu, trouxe os estigmas do Senhor Jesus Cristo em seu coração, como depois se patenteou, evidentemente, pela renovação dos mesmos estigmas maravilhosamente realizada em seu corpo e demonstrada com a maior clareza. Então, para os três companheiros, o evento do Alverne não é outra coisa que a renovação desses estigmas que Francisco já teria experimentado no seu coração. A mesma coisa se diz de São Pio, que São Pio teria recebido os estigmas no coração, ainda na juventude e depois fisicamente. De qualquer forma, é interessante perceber como os três companheiros colocam a vida toda de Francisco como uma vida profundamente unida ao mistério do Cristo que sofre. E por mais que os três companheiros, assim como a compilação de Assis e o mesmo Celano tenham apresentado Francisco como profundamente mergulhado no mistério da paixão, no mistério da cruz, nós precisamos estar atentos, porque Francisco jamais viu um crucifixo onde o Cristo era apresentado morto e ensanguentado. Não fazia parte do imaginário daquela época, não é? É logo depois de Francisco, e talvez a cruz com os olhos fechados mais antiga que nós conhecemos, é de 1235, aquela de Giunta Pisano, que Frei Elias encomendou para a Basílica do Santo. Se nós vamos aos escritos, a cruz, quando é apresentada, e se eu não me engano são 13 vezes só que Francisco cita a palavra cruz, ela é sempre apresentada unida ao mistério pascal. Então existe uma profunda compreensão de paixão do Senhor unida à totalidade do seu mistério. Inclusive porque esse termo paixão, que na nossa sensibilidade é sinônimo de Sexta-feira Santa, para Francisco incluía desde a encarnação até a ascensão. A essa altura vocês vão me perguntar, e os estigmas? Então, vamos lá. A primeira notícia oficial dos estigmas é a carta encíclica de Frei Elias por ocasião da morte do santo. Então eu trouxe aqui um pedacinho só para a gente entender como é que Elias apresenta Francisco estigmatizado ao público da época, né? Ele diz assim: agora anuncio a vocês uma grande alegria e um novo milagre. Percebam que eu destaquei algumas palavras que me parecem importantes. Um novo milagre. O mundo não conheceu tal sinal. É um milagre que é um sinal. Alguns autores, como Celano, por exemplo, mas Boaventura, e os três companheiros vão chamar de sacramento, os estigmas como sacramento, exceto no Filho de Deus, que é Cristo, o Senhor. Pouco antes da sua morte, nosso irmão e pai apareceu crucificado, trazendo no corpo 5 feridas que são certamente os estigmas de Cristo. Suas mãos e pés pareciam perfurados por pregos de um lado a outro, cobrindo as feridas,
e a cor preta das unhas. Seu lado parecia perfurado por uma lança, e ele sangrava com frequência. E continua. Enquanto a sua alma vivia no corpo, não havia nele nenhuma beleza, mas um rosto desprezível. E nenhum de seus membros ficou sem sofrimento. Seus membros ficaram rígidos pela contração dos nervos, como acontece com o falecido. Mas, após a sua morte, sua aparência tornou-se extremamente bela, resplandecente de uma candura admirável, agradável aos olhos. Seus membros, antes rígidos, tornaram-se moles como os de uma criança tenra, podendo dobrar-se para um lado e para o outro, dependendo da sua posição. Então, Elias apresenta Francisco praticamente como um novo Cristo. Ele fala de um novo sinal, ele fala de um novo milagre, de um sinal jamais conhecido. Diz que Francisco apareceu crucificado e que esses estigmas eram certamente os de Cristo. Ele sangrava com frequência, não tinha beleza, tinha um rosto desprezível, mas foi visto como belo após a morte. Percebe que tem aqui, no modo de apresentar a estigmatização, uma acentuação dessa identificação com Cristo, um rosto desprezível. Mas após a morte, e aí a morte aparece já quase como uma ressurreição, ele está transfigurado. Vamos à primeira Celano. Como é que Celano apresenta os estigmas? Ele diz assim: contemplavam sua pele escura em vida, brilhando de alvura, e confirmando por sua beleza o prêmio da bem-aventurada ressurreição. Viam seu rosto como o de um anjo, como se estivesse vivo e não morto, e seus membros tinham adquirido a flexibilidade e a contextura de uma criança. Seus nervos não se contraíram como acontece com os mortos. A pele não se endureceu e os membros não se enrijeceram, mas dobravam para onde se quisesse. Então perceba que Celano está narrando aqui Francisco morto, mas mostra um Francisco morto com características de vivo e de ressuscitado, dando talvez uma maior explicação daquilo que Frei Elias já tinha apresentado anos antes. Resplandecendo esta admirável beleza diante de todos os que assistiam, e como sua carne tinha ficado mais alva, era admirável ver em suas mãos e pés não as feridas dos cravos, mas os próprios cravos, formados por sua carne, com a cor escura do ferro e o seu lado direito rubro de sangue. Os sinais do martírio não incutiam horror nos que olhavam, mas emprestavam muita beleza e graça, como pedrinhas pretas num pavimento branco. É interessante que nessas duas narrativas, mas também, né, sobretudo nessa de Celano, nós vemos alguns paradoxos. Vivo, Francisco tinha um corpo escuro e quando ele morre, o seu corpo se torna alvo. Francisco é descrito quase como um morto-vivo, porque aquele cadáver agora tem as características de um corpo ressuscitado. Então é paradoxal que Francisco, em vida, parecia morto, e morto parece vivo e ressuscitado. A carne é alva, em contraposição à carne escura que ele tinha antes. Então, a colocação desses dois extremos aqui nos faz pensar na coincidência oppositorum, que é uma das características do sagrado, do sacro. Não é? O mistério do sacro é sempre um mistério de totalidade. Por isso, tudo é assumido pela graça. E ali em Francisco, nós vemos que as narrativas colocam Francisco como que envolvido no mistério. Francisco como aquele que está tendo uma experiência mística, e como essa experiência mística ressoa no seu corpo. Passei rapidamente, mas se a gente prestou atenção ali em Celano, existe uma identificação entre estigma e martírio. Francisco estava com o corpo marcado pelos sinais de Cristo, então, como que martirizado com Cristo. E é interessante porque, nesse paralelo entre estigma e martírio, nós vemos a realização desse grande desejo de Francisco de configuração a Cristo, que é realizado nos estigmas, mas que inicialmente era um desejo de martírio, o mesmo desejo que Clara possuía
e que Francisco também possuía, e que nenhum dos dois vai alcançar, porém a experiência da estigmatização é lida pelos hagiógrafos como uma experiência de martírio. E aí nós chegamos no ponto da iconografia. Esse é um relicário de São Francisco, um relicário de madeira, com esmalte de Champlevé, provavelmente de 1228 e 1230. Se diz que esse relicário foi utilizado na canonização de São Francisco. De tal maneira que talvez seja uma das mais antigas representações dos estigmas que nós temos. E vemos aqui Francisco de pé, normalmente na estigmatização ele é representado de joelhos, mas nessa primeira aqui, nós o vemos de pé, com as mãos erguidas, na posição do orante, dentro de um jardim, e com o serafim que aparece no alto, e são muitos círculos, né? Toda a composição é circular. A respeito dessa escolha de representar Francisco como orante, é preciso dizer que desde o sexto século, essa postura da orante era típica da Virgem Maria. Por quê? Porque desde uma conformação física, este é digamos, uma gestualidade quase universal do homem piedoso, da mulher piedosa, daquele que se coloca diante do mistério. E essa gestualidade indica prontidão, abertura, disponibilidade, acolhimento, escuta, contemplação. Então, a iconografia já conhecia essa posição do orante como característica da Virgem Maria e da iconografia do martírio. Então, é interessante essa escolha. E já que a estigmatização foi comparada ao martírio, nós podemos fazer um apelo aqui à iconografia do martírio, porque na iconografia cristã do martírio, desde seguramente o quarto século e por todo o primeiro milênio, o mártir é representado sempre no momento da glorificação. Nunca se representava o mártir no momento em que ele era sacrificado, apedrejado ou queimado. Se apresentava o mártir sempre configurando-se a Cristo diante de uma visão. Esse é o caso do martírio de Santo Apolinário em Classe, que é do sexto século, em Ravenna, e essa é a imagem que nós estamos vendo aí. Vejam, essa é a abside da igreja de Santo Apolinário em Classe, onde nós vemos Apolinário na posição do orante, contemplando no alto o céu que se abre e uma cruz gloriosa, em cujo centro nós vemos o Cristo, no alto a mão do Pai, Moisés e Elias, de um lado e de outro. Então, Apolinário, no momento do martírio, é representado como alguém que testemunha a transfiguração do Senhor. A cruz aparece para ele? Aparece, mas aparece dourada, cheia de gemas preciosas, gloriosa, revestida de elementos que dizem teofania, como um céu estrelado, o alfa e o ômega, essa mandala de luz, de tal maneira que esses elementos estão presentes também aqui nessa iconografia. Vejam que este relicário apresenta Francisco em eixo com a figura do Cristo. O próprio relicário, na verdade, é uma forma de cruz, mas nessa cruz tem 5 círculos, pelo menos, e nestes círculos nós vemos esses personagens. Vejam que Francisco é totalmente frontal, na posição do orante, com os estigmas já representado, diante do serafim, que ele contempla, mas que coloca no alto, não é? O serafim é colocado no alto, e o serafim aparece dentro desse céu estrelado, e olha a referência à iconografia do martírio de Lourenço. Essas formas que nós vemos aqui são nuvens, então o serafim aparece entre as nuvens. E apesar de estar muito desbotado, o que nós vemos aqui no alto é um arco-íris. E veja que na iconografia do Pantocrátor, o arco-íris estava sempre presente. Então, a estigmatização é representada aqui como uma teofania, não é? O Cristo aparece na forma do crucifixo, e agora tem alguns outros elementos interessantes. Francisco é colocado no meio de um jardim. São 4 plantas, e essas plantas crescem e florescem.
E mais do que isso, as plantas acompanham o mesmo movimento dos braços de Francisco, percebe? Francisco que eleva os braços na posição do orante, na posição daquele que contempla, que acolhe a graça que lhe é oferecida, é acompanhado, é seguido no seu gesto pelas plantas desse jardim. Então, Francisco é colocado num fundo todo dourado, percebe? Então, tudo é luz, tudo é glória, tudo é manifestação, e essa composição é feita de círculos concêntricos, como nós vimos, né? Mais um círculo aqui, depois um losango, se queremos, um quadrado. Então, é uma forma geométrica muito intrincada, e eu vou apresentando tudo rapidamente, porque o nosso tempo é curto. Mas perceba que nessa maneira de representar a estigmatização não é apresentada de natureza antropocêntrica, no sentido de que Francisco não está só. Por quê? Porque implica a participação de toda a realidade cósmica, não é? As estrelas, as nuvens, o arco-íris, as plantas, as flores. Francisco está no jardim, Francisco está no Éden, se a gente quiser. Francisco é representado, então, como um novo ser humano. Ele é como que um novo Adão, redimido, radicalmente reconciliado, que convida toda a criação a participar de um ato de louvor e de agradecimento. Percebam o paralelo entre a iconografia do martírio de Apolinário e o martírio de Francisco, mas o martírio e estigmatização de Francisco. Ambos estão no jardim, ambos contemplam a cruz e o ressuscitado. De tal maneira que a gente pode facilmente, sem forçar a interpretação, dizer que na Sagrada Escritura o jardim é sempre o lugar da manifestação. O jardim é o Éden, o jardim é o Horto das Oliveiras, mas o jardim também está no centro da Jerusalém Celeste. É o lugar da aliança, é o lugar onde está o homem reconciliado. Então, Francisco é apresentado aqui já ressuscitado. É a estigmatização? É a estigmatização, mas a gente poderia já dizer que também é uma acolhida de Francisco na glória, não é? É, sem dúvida, uma teofania. Uma teofania porque o modo como a estigmatização é descrita já é revestida dos aspectos, das características de uma teofania. A presença de um serafim nos lembra a visão de Isaías. Que tudo aconteça sobre um grande monte nos lembra as teofanias do Antigo Testamento. Basta pensar, por exemplo, no Horebe, no Sinai. Mas a gente podia ir também para o Monte Tabor. Francisco, na sua ida para o Monte Alverne, faz surgir água da rocha, como um novo Moisés. O povo de Chiusi della Verna vê a montanha incendiada, luminosa. Então, de novo, Francisco como um novo Moisés no alto da montanha. O anjo aparece no meio das chamas, um pouco como a sarça ardente, onde o Senhor se manifesta no meio das chamas que não se consomem. Nos Fioretti, Francisco mesmo recorda a experiência de Moisés ao falar da experiência do Alverno, fazer referência ao Alverno. E enquanto Moisés desce do monte com as tábuas da lei, Francisco desce com as marcas de Cristo. Vocês vão dizer, Frei, você está fazendo uma leitura forçada. Não, não, não. Leiam os Fioretes e vocês vão ver que os Fioretes apresentam nessa chave de leitura, não é, a estigmatização como uma teofania e Francisco quase como um novo Moisés que sobe o monte para receber algo especial das mãos do próprio Senhor. Então, toda a dominante da narrativa dos Fioretes é teofânica. Quase nada fala dos aspectos dolorosos da paixão de Cristo. Talvez a única referência à paixão no ambiente da estigmatização seja a última frase dos louvores ao Deus Altíssimo, quando Francisco faz essa referência, não é, chamando o Senhor de misericordioso Salvador. Então, a salvação seria uma evocação da paixão. No mais, a dominante é teofânica. E a experiência do fogo é, sobretudo, para evidenciar, não, do ponto de vista simbólico, evidencia
a experiência dos estigmas como uma experiência de amor, de um amor que transforma, de um amor que transfigura. Então, a geografia apresenta os estigmas como uma realidade transfigurante e não crucificante. Percebe? Mas ele recebeu recebeu as feridas. Mas a própria narrativa da morte, como nós vimos por parte de Frei Elias e de Celano, apresentam Francisco que morto está transfigurado, morto está glorioso. Então, quando nós falamos dos estigmas, nós nunca podemos separar a experiência da dor, da morte, da experiência do amor. Nas considerações sobre os estigmas, os Fioretes vão retomar esse dado da geografia, de que o que Francisco pede para o Senhor é, sobretudo, experimentar algo daquele amor extraordinário que o fez abraçar a humanidade e se entregar pela humanidade. De tal maneira que eu fiz uma grande pincelada, porque o nosso tempo é pouco, mas eu imagino que vocês já puderam intuir quanto este tema da estigmatização é rico de nuances, quanto ele tem desdobramentos, quanto ele poderia ser aprofundado, mas eu gostaria de fechar com uma frase de Gaston Bachelard, que costumava dizer: amar uma imagem é ilustrar um amor. Amar uma imagem é encontrar uma metáfora nova para um amor antigo. Então, naquele crucifixo de Arezzo que eu mostrei antes, nos pés desse crucifixo aparece Francisco estigmatizado que beija os pés de Cristo, de tal maneira que a imagem do Cristo que se entrega por amor penetrou de tal maneira o coração de Francisco que foi sendo realizada na sua vida progressivamente, e a estigmatização é como a coroação de todo um processo de uma vida de seguimento radical de Cristo. Os estigmas acontecem logo em seguida de Francisco ter conseguido finalmente aprovar a regra, logo depois da experiência do Natal de Grécio, né, todas essas realidades foram no final de 1223, os estigmas em setembro de 1224. Então, alguns autores apresentam os estigmas como o sinal da maturidade espiritual de Francisco. Os estigmas como o momento da total união entre a alma e o amado, entre o amante e o amado. Então, numa chave de Cântico dos Cânticos, nós poderíamos dizer que os estigmas em Francisco demonstram ou dão visibilidade a essa experiência mística de Francisco que finalmente é unido, não é? A experiência da união mística, e essa união reverbera também no seu corpo. Os estigmas são o sinal visível de um fenômeno místico extraordinário de uma vida inteira, e não são um momento pontual, né? Eles não poderiam ser improvisados, visto que eles são o fruto de uma vida toda de seguimento radical de Cristo. Muito obrigado. Nós temos uma pergunta da Maria Angélica Coldbelli, né? Ela nos faz a seguinte pergunta: Cristo na vida das pessoas. Francisco percebe a presença de Jesus no homem que sofre? Aí a pergunta dela seria isso, né? Eu acredito que sim, porque quando nós vemos o encontro com o leproso, não é? Francisco que se encontra com o leproso, e no testamento Francisco vai recordar esse momento do encontro com o leproso como determinante na sua conversão, não é? Depois do encontro com o leproso, as coisas mudaram de significado, o amargo se tornou doce e o doce se tornou amargo. Quando nós vamos às fontes, algumas fontes chegam a dizer assim: e então, quando o leproso se afastou, ele desapareceu, porque o leproso era o Cristo. E eu sempre penso assim, que pena que tenham dito isso. Porque o leproso é o Cristo sempre, independente de ter desaparecido ou não.
não é? Francisco não encontrava o Cristo só em experiências místicas extraordinárias, como diante do crucifixo. Ele percebia a presença de Cristo em cada pessoa. Isso é profundamente bíblico, não é? Se nós vamos ao livro do Gênesis, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, de tal maneira que toda pessoa é sacramento da presença de Deus no mundo, não é? E estamos lá no Antigo Testamento. Desde a encarnação do Verbo, isso se torna ainda mais radical, porque Jesus Cristo é verdadeiramente um homem. Então, todo ser humano carrega em si essa dignidade. E, portanto, Francisco se encontrava com as pessoas e percebia nas pessoas essa dimensão da presença do Senhor, do Criador nas criaturas. Se ele via o Criador na natureza, não é? Como é que não veria no ser humano? Muito bem. Tem uma outra, apareceu mais uma pergunta aqui, para Sidney, de Marilac Matos. Minha pergunta: São Francisco de Assis sentiu alguma coisa com as feridas dos estigmas? Muita dor. Muita dor. As feridas doíam. E as fontes dizem que a ferida do peito frequentemente sangrava. Agora, a gente sabe que uma pessoa que frequentemente sangra fica enfraquecida também, né? Então, Francisco teve um agravamento da sua situação de saúde também por conta das dores e das feridas. Quando a gente vai lá no Sacro Convento, tem até a relíquia de uma espécie de pedaço de camurça que colocava Francisco sobre a ferida para que a veste não ferisse e não provocasse ainda mais dor do que ele já sentia. Depois, se diz que ele tinha dificuldade de caminhar porque ele tinha as feridas nos pés também. Então, sim, ele sofreu, não tinha nada de poético nessas feridas. Tinha, assim, uma experiência de muita dor, de muito sofrimento. Quando o Frei falou que durante o período medieval, Cristo era sempre apresentado com os olhos abertos, mesmo quando estava na cruz, é o caso da cruz de São Damião, por exemplo. E que o Cristo com olhos fechados vai aparecer só a partir de 1200 e pouco. Por que acontece essa transição do Cristo com os olhos abertos para o Cristo com os olhos fechados, como nós conhecemos em boa parte das cruzes hoje, atualmente? Porque a espiritualidade muda. Desde os cistercienses, começa a existir o desejo de uma meditação da humanidade de Cristo. O primeiro milênio acentuou a divindade. Então, São Bernardo começa a propor a meditação sobre o Natal, por exemplo, né? Sobre a encarnação, também sobre a paixão, de tal maneira que no século XIII já esse desejo de meditar sobre um Cristo mais humano começou a se tornar algo amplamente difundido na espiritualidade. E para alimentar a meditação era preciso que as imagens acompanhassem essa nova sensibilidade. Porque a gente sabe que a maior parte das pessoas eram analfabetas, não é? E quando a gente está falando de maior parte, talvez um bom 90% das pessoas. De tal maneira que as imagens, elas eram o suporte visual da Sagrada Escritura, não é? Os iconógrafos eram considerados aqueles que reproduziam as Escrituras em cores. De tal maneira que as imagens nas igrejas, elas não tinham uma função decorativa, elas tinham uma função celebrativa. E na medida em que a espiritualidade vai mudando, existe essa necessidade de dar visibilidade a esses novos aspectos, que são novos entre aspas, né? Mas sobre essa nova atenção que se dá à humanidade de Cristo. Então, o fato de que Cristo sofreu, de que Cristo teve fome, de que Cristo foi um bebê, e que esse bebê também passou por fragilidades, e a iconografia vai começar a dar espaço, ainda que timidamente, porque isso no Ocidente demora bastante para acontecer, mas no giro de uns 100 anos, mais ou menos, a gente vai passar de jamais representar Cristo com os olhos fechados a definitivamente representar sempre Cristo morto
com os olhos fechados na cruz. Do Frei Lucas Rafael, sobre iconografias que descrevem os estigmas, existem apenas de Cristo e de Francisco ou existem outras? Catarina de Sena, Verônica Giuliani, São Pio de Pietrelcina, mas esses todos são posteriores. Agora, a gente sabe também de outras... Eu não tenho em mente, assim, agora, para lembrar, mas eu sei que existem raros casos anteriores a Francisco, mas não tiveram a mesma repercussão, não tiveram a mesma importância, não foram testemunhados iconograficamente, percebe? Existem notícias de que talvez outros personagens tenham sido estigmatizados. Alguns autores dizem que quando Paulo diz que carrega em si consigo as marcas de Cristo, que Paulo seria estigmatizado também, mas isso a gente está no campo da hipótese, não é? Nós não temos como demonstrar que o que de fato Paulo está querendo dizer é algo literal e não metafórico. Como leigos, como vivenciar o carisma franciscano na atualidade? É uma pergunta mais ampla, né? Uhum. Eu entendo que o que caracteriza essencialmente o carisma franciscano é a fraternidade. Não é que a própria pobreza para Francisco é um modo de estar mais disponível para o outro. Quando Francisco se despoja diante do bispo, não é, e diante do pai, Francisco, ao ser despojado, ele também é deserdado, não é? Ele perde a sua filiação humana, vamos dizer assim. E lá no afresco do despojamento de Giotto na Basílica Superior, Francisco é representado nesse gesto, já sendo acolhido pelo bispo, mas com as mãos para o alto, e no alto nós vemos a mão do Pai. E as fontes vão dizer assim, que Francisco teria dito algo mais ou menos nesses termos: de agora em diante não vou chamar mais ninguém de Pai, mas sempre direi Pai Nosso que estais nos céus. Ora, que Francisco tenha dito explicitamente isso, me parece extremamente importante, porque quando nós descobrimos a paternidade divina, que nos é revelada por Jesus Cristo, automaticamente a gente precisa entender que não somos filhos únicos, né? O filho único é o Cristo. De tal maneira que a fraternidade é uma decorrência dessa descoberta da paternidade divina. E eu penso que esse é o sentido da encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco. Então, ser franciscano é, sobretudo, se colocar na condição da filiação divina como irmão de Cristo e como irmão universal, não é? Francisco é chamado o irmão universal. Então, essa dimensão da fraternidade é profundamente teológica, porque se trata da reconciliação com Deus, com os outros, com a natureza e conosco mesmos. Então, é um processo de se tornar gente, né? Se tornar pessoa, ou seja, um ser de relação. Então, a proposta franciscana é uma proposta humanizadora. E onde é que a gente aprende a ser humano? Contemplando o Cristo. É isso que Francisco faz. A comparação ao Verne Tabor fica ainda mais rica ao lembrarmos da comparação Fonte-Colombo-Sinais, a partir de Boaventura em diante, que estabelece este binômio regra-estigmas. Pergunta, você poderia comentar um pouco essa relação? Penso, por exemplo, na inovação de Giotto, que insere Leão com um livro na cena da estigmatização, cuja falta de identificação explícita permitiria pensar no Evangelho, mas também no livro da regra. Essa é a pergunta dele. É um pouco complexa, mas acho que trata de iconografia, não é? Aham. Então, André, tudo bem? Que bom encontrá-lo por aqui. Então, a respeito desse tema do livro, mesmo quando aparece Francisco em outros contextos com o livro, alguns autores dizem o Evangelho é a regra. E eu penso comigo, mas tem diferença? Porque a regra não é o Evangelho? Percebe? Então, pessoalmente, eu acho que não existe uma incompatibilidade, porque
a regra é seguir os passos de Cristo, a regra é o Evangelho, não é? Então, eu não veria como uma oposição ou como algo diferente, porque se Francisco aceitou uma regra, foi só na medida em que ele entendia que a regra era uma tradução do Evangelho, não é? Era fiel ao Evangelho, percebe? Agora, esse tema da comparação com o Tabor, que é o tema da transfiguração, me parece que é muito importante, e eu gosto muito dessa imagem que eu mostrei ali do relicário, porque justamente coloca Francisco como um homem reconciliado. Então, um homem transfigurado, isso que nós dissemos no final, não é? Os estigmas são mais transfigurantes do que crucificantes, não é? Então, essa dimensão de Alverne Tabor, apesar de que nos fioretes o paralelo é Alverne e Sinai, não é? Mas eu penso que a comparação Alverne e Tabor tem essa característica de que no Tabor, Cristo, uma semana antes, um tempo antes da paixão, ele revela aos 3 discípulos a sua natureza divina, digamos assim, ou algo, antecipa algo da sua natureza divina. E que Francisco, quando se encontra com o Serafim, de alguma forma, também ele experimenta algo dessa manifestação do Cristo, né, que é serafim e que é crucificado e que é glorioso. O tema das chamas é muito importante. Em toda a Sagrada Escritura e em toda a patrística, fogo é a imagem simbólica do amor. De tal maneira que essa é uma experiência do amor. O amor é transfigurante. Eu não sei se eu consegui ir ao encontro mesmo da sua pergunta, porque eu acho que depois eu tenho que lê-la com mais atenção para poder meditar um pouco sobre ela e dar uma resposta melhor, talvez. Do Francisco Araújo. Como a fraternidade reagiu no acolhimento de São Francisco estigmatizado? Os conflitos foram convertidos em maior observação da regra? Bem, precisa dizer que nesses 2 anos em que Francisco carregou em vida os estigmas, ele fez tudo o que ele pôde para esconder, né? Ele evitava de todos os modos. Poucas pessoas viram os estigmas em vida, apesar que na morte muitas pessoas viram. Então, de imediato não houve um grande impacto, porque talvez houvessem rumores, mas não havia a certeza, não é? Depois da morte, sim. Mas se nós acompanhamos a história da ordem logo ali nas décadas que se sucedem, não é que os estigmas provocaram uma grande, digamos assim, uma grande adesão daqueles que eram mais reticentes a uma vida evangélica mais radical, né? Basta ver o que aconteceu nas décadas que se seguiram. Então, sim, talvez tenha ajudado alguns frades a um processo de conversão maior, mas não foi um impacto coletivamente significante. Aliás, talvez para alguns foi até motivo de orgulho, para dizer assim, tá vendo, nós pertencemos à ordem de um santo todo especial. E aí vai na direção contrária daquilo que deveriam ser os estigmas, não é? Em vez de um processo de configuração ao Cristo pobre, humilde, se torna como que numa espécie de troféu para ser ostentado. Não me parece. É a pergunta da Elizabeth Rigoni. Ela pergunta: dentre todos os estigmatizados, Francisco foi o único que, ao morrer, os estigmas não sumiram? Não desapareceram? Então, Elizabeth, eu acho que é justamente o contrário. De um modo geral, os estigmatizados, depois da morte, os estigmas sumiram, mas em Francisco, não. Existem alguns documentos que dizem, tem um abade do século XIII que testemunha de que depois da morte de Francisco, alguns cardeais, o Papa estabeleceu uma comissão de cardeais para avaliar se deveria ou não canonizar a Francisco. E os cardeais exigiram a exumação do corpo. E exumando o corpo estaria como que incorrupto e carregava ainda os estigmas.
Ou seja, mesmo depois de meses da morte, o corpo de Francisco ainda tinha os estigmas. Outros estigmatizados, por exemplo, São Pio, pelo que eu soube, os estigmas desapareceram. Então, me parece que é o contrário. Francisco foi aquele que permaneceu com os estigmas mesmo após a morte. Porque a gente lembra estigma é chaga. E é claro, e nós fazemos também essa relação com os chagados de hoje, com aqueles que carregam as dores, os estigmas no próprio corpo, na própria vida, os sofrimentos que tantos dos nossos irmãos e irmãs enfrentam, aos quais nós somos também solidários, e é parte do carisma franciscano estar junto, viver junto dos mais pobres, dos mais sofridos, não é? Mas você coloca esse outro aspecto, que você traz esse aspecto, não diria nem outro, este aspecto também é tão importante, mas tão esquecido, não é? Que as chagas, elas não são única e exclusivamente de dor, embora traga dor, não é? Mas elas representam justamente o quê? Amor, vida, o segmento radical de Cristo, não é? Aí eu lembro do Hora de História, e a gente diz, né, que Francisco, ele sobe ao Alverne sofrido, sobe ao Alverne levando toda a dor, todo o sofrimento daquele momento, aquele contexto no qual ele estava vivendo, de perceber que a sua ordem estava seguindo rumos que não eram os rumos que, eu até diria, eu costumo dizer, não eram os rumos que ele queria, porque Francisco não queria nada, mas ele vivia e aquelas pessoas não estavam vivendo do jeito que ele considerava que deveria ser a vivência do Evangelho em nome dele, no segmento dele, né? Mas Francisco desce do Alverne pacificado, e como você fala muito bem, né? É o momento da maturidade espiritual de Francisco. Eu acho que esse acho que a gente pode resumir, longe de mim querer resumir essa fala tão rica em tanta coisa, mas uma síntese, eu acho que pode ser feita nessa linha, né? Francisco, essa união entre o amante e o amado que se dá entre Francisco e Jesus, não é? E aí você lembra também, você disse num momento que eu acho muito importante, né? Que Francisco, ele já foi crucificado, Padre Pio também foi dito, já foi crucificado no coração, antes de ser crucificado no corpo, o coração já tinha se entregue a essa união profunda do coração, da sua vida, a totalidade de tudo aquilo que ele fazia, que ele vivia, que ele viveu, até as últimas consequências, em função da sua proximidade, da sua identificação com o Cristo crucificado. Muito bem, agradeço então, Frei Sidney, agradeço a tantas pessoas que estão comentando ainda, a gente não tem tempo de ver